Desde a infância, Fabiana tem vivido em um ambiente de prosperidade, cercada por luxo e conforto em sua bela casa, usando roupas luxuosas e viajando frequentemente durante as férias. Apesar de seus pais serem conhecidos empresários na cidade, Fabiana não é considerada uma criança mimada. O negócio da família cresceu rapidamente graças à herança deixada pelos avós de Fabiana, que dedicaram muito tempo e esforço para formar o capital da empresa. Os filhos dos avós conseguiram aumentar ainda mais o capital, e os pais de Fabiana, ambos com formação superior, assimilaram rapidamente todas as complexidades do negócio e conseguiram fazer a empresa progredir ainda mais. É uma história de sucesso empresarial que resultou em uma vida próspera e confortável para Fabiana e sua família. Catarina e Armando estavam muito felizes com o nascimento de sua filha, pois se amavam profundamente. No entanto, conforme a menina crescia, tornou-se evidente que os pais tinham visões muito diferentes sobre sua educação. Enquanto a mãe mimava Fabiana e a permitia muitas coisas, o pai tentava educá-la de maneira que a tornasse uma pessoa independente e capaz de se sustentar no futuro. Apesar das diferenças na educação, Fabiana nunca foi vista como uma criança mimada e preguiçosa. Na verdade, ela sempre teve consciência do esforço que seus pais faziam para ganhar dinheiro e nunca exigiu nada deles. Durante seus anos escolares, os professores a admiravam por ser uma estudante modesta e educada. Fabiana é um exemplo de como é possível criar uma criança equilibrada e consciente do valor do trabalho árduo, mesmo em um ambiente de prosperidade. Fabiana tinha um amor pelo conhecimento e gostava de aprender coisas novas. Ela se formou com notas excelentes, o que fez com que muitos pensassem que ela iria estudar no exterior com o dinheiro de seu pai. No entanto, Fabiana decidiu ficar em sua cidade natal e se matriculou em uma universidade, recebendo uma educação tão boa quanto a do exterior. O pai de Fabiana era um homem muito rígido e reservado. Embora estivesse orgulhoso de sua filha no fundo de sua alma, ele não demonstrava seus sentimentos. Ele costumava dizer à esposa: "Não deixe Fabiana relaxar demais. Se parabenizarmos por seus sucessos, ela pode se sentir superior aos outros. É melhor que ela pense que ainda não alcançou seus objetivos e continue avançando." Após a conclusão de seus estudos, Fabiana decidiu se tornar independente de seus pais e precisou se adaptar a uma vida mais modesta. Ela tentou conseguir um emprego e, para isso, precisava se locomover pela cidade. Apesar de sua origem rica, Fabiana não possuía seu próprio carro e sua mãe ofereceu-se para comprar um modelo novo para ela. No entanto, seu pai lembrou que a cidade contava com um transporte público eficiente, o que resolveu o problema. Fabiana passou grande parte de seus dias se deslocando pela cidade. Mesmo assim, encontrou tempo para se voluntariar em abrigos locais para ajudar os menos afortunados. Ela estava determinada a trabalhar e ajudar a comunidade. Certo dia, durante uma visita aos abrigos locais para ajudar os menos afortunados, Fabiana ouviu uma bela melodia que vinha de uma guitarra tocada por um rapaz, que estava sentado em uma cadeira de rodas em um túnel subterrâneo. O rapaz cantava com uma voz incrível e tinha uma caixa de dinheiro amarrada a ele. Fabiana sentiu-se atraída pela música e se aproximou do rapaz, perguntando se poderia ajudá-lo com alguma coisa. O rapaz sorriu encantadoramente, expondo seu furinho no queixo, enquanto respondia que não precisava de nada, exceto um pouco de companhia. Fabiana ficou encantada com a sua voz mágica, seu furinho no queixo e talvez com tudo o que viu no rapaz. A partir daquele dia, Fabiana passou a visitar a passagem subterrânea quase todos os dias para ouvir o cantor. Depois de suas apresentações, ela sempre se oferecia para levar o rapaz em sua cadeira de rodas até o parque. Embora o garoto pudesse empurrar sua própria cadeira, Fabiana insistia em ajudá-lo, pois queria cuidar dele. No parque, eles tomavam sorvete e conversavam sobre tudo.
Durante um desses passeios, Fabiana descobriu que Marcos havia crescido em um orfanato e que ele não tinha nascido com deficiência, mas sim sofrido uma queda trágica. Foi a primeira vez que Marcos falou por um longo tempo, como se estivesse tentando reviver sua vida. Marcos cresceu não muito longe de um circo, próximo ao orfanato onde viveu. Quando ainda estava na escola secundária, ele costumava escapar e se aventurar no circo, onde aprendeu alguns truques de acrobacia facilmente. O diretor do circo notou o garoto flexível com um corpo bem formado, e falou com a administração do orfanato para permitir que Marcos frequentasse aulas de acrobacia no circo várias vezes por semana. Após se formar na escola, Marcos foi contratado para a equipe do circo, e tudo estava indo bem. Ele absorvia rapidamente tudo o que era ensinado e seu futuro no circo parecia promissor. O público assistia admirado a Marcos realizando acrobacias impressionantes sob a cúpula do circo, até que em um fatídico dia, algo deu errado e ele caiu de uma grande altura, ficando imóvel na arena. As pessoas gritavam e choravam de pena, mas as lesões eram graves e Marcos precisaria de muito tempo e dinheiro para se recuperar. Infelizmente, o jovem acrobata não tinha recursos financeiros, e o diretor do circo pareceu esquecê-lo assim que a tragédia ocorreu. A partir daí, Fabiana se tornou uma presença constante na vida de Marcos, visitando-o diariamente e cuidando dele. Ela trazia comida e roupas, e os dois passavam horas conversando e se divertindo juntos. Fabiana percebeu que havia desenvolvido sentimentos por Marcos, e ele parecia sentir o mesmo por ela. Em uma caminhada juntos, Marcos compartilhou seu sonho de convidá-la para dançar em um restaurante com sua música favorita. Fabiana ficou emocionada e decidiu que faria tudo o que pudesse para tornar esse sonho realidade. Os médicos afirmaram que existem chances de recuperação, através de uma cirurgia de alta complexidade, e de alto custo também. Naquela mesma noite, Fabiana compartilhou com o pai a triste história de seu amigo e pediu dinheiro para ajudar no tratamento de Marcos. O pai ficou em silêncio por um momento e, quando finalmente falou, demonstrou estar indignado. "O que há com você? Está louca? Se sua mãe e eu trabalhamos sem descanso, não é para financiar a cirurgia de um vagabundo. Por que não ajudamos todos os mendigos da cidade? Não quero nem ouvir falar sobre isso." O pai voltou a se concentrar em seus documentos, dando a entender que a conversa havia terminado. Fabiana correu para o seu quarto e começou a chorar amargamente, sem saber como ajudar o rapaz. Sua mãe tentou acalmá-la, mas ela continuava a soluçar. "Não se preocupe, minha filha. Tudo ficará bem. Seu pai vai se acalmar e tentaremos pedir novamente." "Talvez ele mude de ideia", disse a mãe, acariciando os cabelos da filha, como costumava fazer quando era pequena. Fabiana e Marcos se encontravam todos os dias, sem haver qualquer contato físico entre eles. No entanto, suas almas estavam intimamente ligadas. A jovem não demonstrava preocupação pelo estado difícil em que Marcos se encontrava, e até provocou o pai dizendo que estava disposta a se tornar a esposa dele. Obviamente, ela nunca propôs casamento, mas decidiu incomodar o pai por não ter ajudado o rapaz. O pai ficou furioso e ameaçou trancar a filha em casa e proibir que ela falasse sobre o mendigo. Mesmo assim, Fabiana continuou a se encontrar com Marcos em segredo e se alegrava em ouvi-lo cantar. Acima de tudo, ela gostava de uma música romântica que era completamente nova e desconhecida para ela, tanto a letra quanto a melodia. As músicas de Marcos tocavam profundamente a alma de Fabiana. Eventualmente, ela decidiu gravar uma das músicas e compartilhá-la na internet, esperando que pudesse chamar a atenção para o talentoso músico que precisava de ajuda. A música bonita e suave se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Sr. Armando, pai de Fabiana, estava navegando na internet em seu escritório quando um vídeo chamou sua atenção.
O vídeo contava a história desoladora da vida de um acrobata pobre, acompanhado por uma música que fez seu coração estremecer. Em um determinado momento, o empresário Sr. Armando sentiu dificuldade para respirar, e precisou se recompor, enquanto ouvia a música que o fez estremecer. Ele sabia que não poderia confundir aquela melodia com nenhuma outra. Decidido a encontrar o cantor de rua responsável pela música, Sr. Armando chamou o chefe de segurança e ordenou que encontrasse o músico e o levasse à sua sala naquele mesmo dia. Marcos estava sentado em frente ao empresário, que o olhava em silêncio enquanto mostrava o vídeo da música que Marcos havia tocado. Com a voz trêmula, Sr. Armando perguntou a Marcos de onde ele conhecia aquela música. Apesar de não entender completamente o que estava acontecendo, Marcos respondeu com a cabeça erguida. Quando Marcos explicou a história por trás da música, Sr. Armando não conseguiu conter as emoções e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. A história do jovem era trágica e tocante. Ele havia perdido a mãe quando era criança em um acidente de trânsito, causado por um homem rico que passou no sinal vermelho. Logo depois, foi enviado para um orfanato, onde passou a maior parte de sua vida. A música que ele cantou para Fabiana era uma que sua mãe costumava cantar para ele quando era pequeno. Ao ouvir a história de Marcos, Sr. Armando não pôde deixar de pensar em seu próprio passado e em seu grande amor, Carmen. Ele havia escrito aquela música para ela, quando eram jovens e apaixonados. Mas as dificuldades da vida os separaram, e o amor que um dia foi pleno e inesquecível acabou destroçado. Sr. Armando percebeu que a música que Marcos cantava era um sinal do destino, e que ele precisava ajudar esse jovem talentoso que havia passado por tantas dificuldades na vida. Sr. Armando perguntou o nome da mãe do garoto que cantou a música que tanto o emocionou, e o empresário começou a chorar quando Marcos falou o nome de sua mãe, Carmen. Sr. Armando reconheceu que parte da culpa pela separação com sua amada Carmen foi devido ao maximalismo juvenil, e à pressão dos pais para que ele deixasse a garota, por ela ser de uma família pobre, com um pai alcoólatra e uma mãe zeladora. Após a separação, Carmen alugou um quarto em outra parte da cidade, e Armando seguiu os conselhos dos pais decidindo esquecê-la. Desde então, nunca mais se viram. Sr. Armando começou a suspeitar que o jovem Marcos, que havia tocado a música de sua ex-amada Carmen, poderia ser seu próprio filho. Ele decidiu investigar mais, e pediu informações básicas sobre o garoto. Sr. Armando foi até o orfanato onde Marcos cresceu, mas a diretora se recusou a dar informações por algum tempo. Depois de oferecer uma grande quantia de dinheiro, a diretora finalmente cedeu. No entanto, descobriu-se que, embora o nome da mãe de Marcos fosse o mesmo que o da mulher do Sr. Armando, os sobrenomes eram diferentes. Então, Sr. Armando foi até o cemitério, onde encontrou o túmulo da mãe de Marcos, descartando a possibilidade de que o músico fosse seu filho. No retrato do monumento que Sr. Armando encontrou no cemitério, ele viu uma mulher que não conhecia. Ainda assim, a música que ouviu tocando na rua continuava a ecoar em sua mente, perturbando-o. Ele não conseguiu dormir naquela noite, tentando entender como Marcos e sua mãe conheciam a música que era tão pessoal para ele e Carmen. Eventualmente, ele decidiu fazer um teste de DNA e constatou que Marcos era realmente seu filho. Sr. Armando compilou todos os documentos disponíveis sobre o garoto e, após intensa investigação, descobriu que sua mãe havia falecido durante o parto. Sr. Armando descobriu que a amiga de sua amada Carmen havia ajudado ela durante sua gravidez, e depois de sua morte, desejava adotar o recém-nascido Marcos. Por coincidência, essa mulher também se chamava Carmen, e era uma amiga próxima da mãe de Marcos. Elas eram inseparáveis, e como a outra Carmen não tinha filhos próprios, deu todo o seu amor e carinho a Marcos. Mais tarde, a outra Carmen encontrou a música em um caderno que pertencia à sua amiga falecida e aprendeu a tocá-la, cantando frequentemente para seu filho adotivo.
No entanto, a vida não foi gentil com o menino Marcos e o levou para o orfanato, logo após o falecimento de sua mãe adotiva por atropelamento. Naquele caderno havia muitas outras canções e poemas que Marcos sabia de cor. Ele cuidou do caderno e o guardou durante todos os anos em que esteve no orfanato. Mesmo que os órfãos mais velhos tentassem arrancar as páginas do caderno, Marcos os enfrentava com firmeza. Eles finalmente deixaram Marcos em paz. O primeiro problema que Sr. Armando enfrentou foi a saúde de seu recém-descoberto filho. Após o teste genético, ele encontrou uma boa clínica no exterior para realizar a cirurgia necessária para recuperar os movimentos da perna. Durante todo esse tempo, a garota, que era muito próxima a Marcos, esteve sempre ao seu lado, apoiando. Fabiana, que era sua meia-irmã, esteve ao lado de Marcos desde o primeiro momento, e o acompanhou sem hesitação até a clínica no exterior, onde ele passou pela operação programada. Sr. Armando estava feliz por ter um membro da família com Marcos em um momento tão importante. Após a cirurgia, Fabiana se dedicou a ensinar a Marcos a caminhar novamente, partindo do zero. Mesmo que o processo fosse doloroso, Marcos tentava sorrir para a irmã e dizer que iriam conseguir, passo a passo. Quase um ano depois, Marcos foi capaz de descer do avião caminhando com o apoio da mão de sua irmã. 2 anos se passaram e Marcos surpreendeu a todos ao dançar melhor que qualquer um na festa de casamento de sua irmã. Ele caminhava perfeitamente, quase não se lembrava dos terríveis momentos em que estava preso a uma cadeira de rodas. Agora, Marcos se movia sem problemas, estudava à distância e cantava em um clube musical local durante a noite. Embora seu pai tivesse oferecido ajuda material, Marcos a rejeitou categoricamente, dizendo que já havia aprendido a ganhar dinheiro sozinho. No entanto, ele ainda visitava a casa do pai com frequência e sempre oferecia ajuda em tudo que podia. Depois do nascimento do primeiro filho de sua irmã Fabiana, Marcos se tornou o padrinho da criança. Ele mergulhou com entusiasmo no cuidado do bebê, e às vezes Fabiana brincava dizendo que o Jaiminho não saberia dizer quem é seu verdadeiro pai, porque Marcos passava mais tempo com ele do que o próprio pai. Mas todos entendiam que era apenas uma brincadeira. Esta história é um exemplo emocionante de como o amor pode superar qualquer obstáculo. É inspirador ver como Fabiana se apegou ao jovem Marcos sem saber que era o seu irmão. É emocionante ver o pai concentrar esforços para ajudar o filho a se recuperar e poder restabelecer os laços familiares, mesmo tendo descoberto sobre sua existência em uma situação inusitada. Através dessa história, podemos refletir sobre a importância da família, da empatia e da solidariedade, e como pequenos gestos podem ter um impacto significativo na vida das pessoas. Por isso, convido a todos a se inscreverem no canal Histórias e Contos Fascinantes, a deixarem o like, a comentarem e compartilharem o vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa bela história e que possam ser transformadas por ela.